Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O mercado do entretenimento e as grandes empresas estão passando por um período de crise, pelo menos se a gente considerar, que os serviços de streaming não trouxeram o resultado que a maioria delas esperavam, Muitas empresas tiveram quedas nas ações, mas para muitos dos chefões dessas empresas, a crise parece não existir. Então vou dar uma olhadinha junto com vocês em quanto cada um dos grandes CEOs ganhou no ano passado, quanto cada um dos chefões recebeu, e vai ser legal falar com vocês a respeito de todos eles. Então, vamos lá! E só uma coisa importante da gente lembrar antes de começar a olhar, quanto que esses CEOs receberam. Depois eu vou mostrar um quadrinho para vocês também, que exemplifica muito melhor tudo isso. Vale a gente lembrar que no ano passado aconteceram duas grandes greves, a greve dos roteiristas e a greve dos atores, Então coloquem isso em perspectiva, porque vocês vão ver que muitos desses CEOs acabaram ganhando ainda mais dinheiro, enquanto grande parte da indústria sofria e, na verdade, grande parte da indústria ficou completamente paralisada. O primeiro dos CEOs, obviamente, é o Bob Iger, Sempre que vão citar os CEOs, o Bob Iger é o primeiro a ser mencionado. O Bob Iger recebeu míseros 31,6 milhões de dólares, Então ele recebeu um valor bem alto, um valor que é equivalente, aqui foi uma coisa legal também que a Variety fez, Eles colocaram quanto o CEO ganha comparado com outros funcionários da empresa, com funcionários médios dentro da empresa. Eles pegaram o salário médio de cada funcionário, o salário médio de um funcionário da Disney é 54 mil dólares anuais, ele ganhou o equivalente a 595 funcionários, que é um valor muito alto, mas vocês vão ver números muito maiores. E eu coloquei também para vocês darem uma olhada o valor da ação de cada empresa, O valor de mercado, na verdade, de cada empresa. Então, vocês podem ver aqui que o valor da Disney hoje é de 192 bilhões de dólares de market cap. Então, é uma empresa bastante valiosa, O CEO ganha um valor realmente muito alto, Mas vale a gente lembrar, eu vou dar um exemplo para vocês, só para colocar isso em perspectiva, não é defendendo o salário do Bob Iger, nem defendendo o salário das grandes corporações, nem nada assim, mas eu acompanho bastante a NBA, O Ben Simmons, que recebe grande parte do seu salário da Disney, Porque a Disney ela paga pelos direitos de transmissão da NBA, o Ben Simmons, mais uma vez, praticamente não jogou na temporada, e ele ganhou um salário maior do que do Bob Iger. Isso vale para muitos outros jogadores, O Steph Curry, eu tô falando de basquete porque é o que eu entendo, um pouquinho mais, O Steph Curry, por exemplo, ganhou quase o dobro do que o Bob Iger ganhou, sendo que, como eu disse, grande parte do salário dos jogadores, de vários esportes diferentes, vem justamente, dos acordos bilionários com a Disney. Então, só para colocar as coisas um pouquinho em perspectiva, os salários são realmente muito elevados, mas muitos especuladores, que compram ações para ganhar dinheiro ali com as ações, ganham bem mais dinheiro do que os próprios CEOs. As grandes empresas aí, como BlackRock, State Street e assim por diante, as grandes firmas de investimentos ganham muito mais sem fazer muita coisa, para a empresa. Obviamente o salário deveria sim ser menor, eu acho que um CEO deveria ganhar o equivalente a no máximo ali uns 100 funcionários da empresa, Mas vocês vão ver que a realidade é bastante diferente. O próximo CEO é o David Zaslav da Warner Bros. Discovery, que ele recebeu muito no ano de 2021, quando o acordo foi feito, quando eles se fundiram ali com a Discovery, ele ganhou muito dinheiro, mais de 200 milhões de dólares, se eu não me engano. Aí ele ganhou 49,7 milhões em 2023 e ele ganha o equivalente a 290 vezes, o que um funcionário ganha, só que o funcionário médio da Warner ganha muito mais do que um funcionário médio da Disney, ganha 171 mil dólares. Eu acho que essa discrepância se dá pelo motivo da Disney ter muitos funcionários, que trabalham em parques, que trabalham provavelmente com uma renda muito inferior, trabalhos mais braçais ali, que a Warner não tem, nada que seja muito comparável a isso, Então ele recebe o equivalente a 290 funcionários.
Depois a gente tem os dois co-CEOs da Netflix, né? O Ted Sarandos, que é CEO há mais tempo, ele recebeu 49,8 milhões, e o Greg Peters recebeu 40,1 milhões, né? Só que para o Ted Sarandos ele teve uma pequena queda do ano passado para esse, enquanto o Greg Peters teve um aumento bastante considerável, né? Só voltando porque eu esqueci de falar a respeito das ações da Warner, ó. A Warner tem um valor de mercado de 19 bilhões, né? A Warner Bros. Discovery tem um valor de mercado de somente 19 bilhões de dólares. Eu acho que a empresa ainda tem muito para crescer, né? Porque é difícil de imaginar, né, uma Disney valendo 190 e a Warner valendo somente 19. Então acho que o potencial de crescimento da Warner Bros. Discovery é muito superior. Se eu tivesse que comprar a ação de uma das duas, provavelmente eu compraria da Warner Bros. Discovery, né? Só porque eu tinha esquecido de olhar aqui as ações. Agora vamos dar uma olhadinha nas ações da Netflix. A Netflix hoje tem um valor de mercado de 263 bilhões de dólares, então a empresa ultrapassou a Disney em cerca de 70 bilhões a essa altura. As duas empresas tiveram disputas muito grandes aí nos últimos anos. Eu acho que elas trocaram umas 4 ou 5 vezes, né, quem era a líder desse mercado de entretenimento. Obviamente não falando das empresas de tecnologia, né, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, né? Só que, como eu disse, o Ted Sarandos e o Greg Peters, né, eles recebem o equivalente a 248 funcionários da Netflix, então é um pouquinho mais equilibrado, não chega ainda naquilo que eu falei, né, de ser em torno de 100 vezes, né, mas se você olhar aqui, um funcionário médio da Netflix ganha 200 mil dólares, mais uma vez apoiando o que eu tô dizendo, né, que a Disney talvez tenha um salário muito menor médio, porque tem muita gente que trabalha nos parques. Agora continuando, o CEO da Comcast, que é o Brian Roberts, recebeu 35,5 milhões, e aqui eu não sei porque eles colocaram o presidente da Comcast, que ganha também 29,6 milhões de dólares. Eles recebem, né, o Brian Roberts recebe o equivalente a 398 funcionários que recebem em média 89 mil dólares. Né, a Comcast, para vocês terem uma ideia, tem um valor de mercado de 151 bilhões, né, então até o momento só perde para Netflix e para Disney, vai perder para mais algumas empresas aí até o final do vídeo. E agora talvez o salário mais absurdo de todos, que é do Bob Bakish, que recebeu 31,3 milhões de dólares, o equivalente a 274 vezes, e o Bob Bakish é o CEO da Paramount Global, uma empresa que já está faz muito tempo passando por dificuldade, que já está há muito tempo perdendo dinheiro, né? Eles estão em especulações aí a respeito de uma venda já faz bastante tempo também, né? Então eu acho que ele não deveria ganhar a mesma coisa que os CEOs dessas outras grandes empresas, ainda mais considerando, né, que o valor de mercado da Paramount hoje é de somente 9 bilhões. Né? Então a empresa vale 20 vezes menos do que a Disney e ele recebeu mais ou menos a mesma coisa do que o Bob Iger. Né? Então não acho, né, o Bob Iger recebeu um pouco menos do que o David Zaslav, um pouco menos inclusive do que os CEOs da Netflix. Né? Então o CEO da Paramount ganhar quase a mesma coisa que o CEO da Netflix, eu acho também que é uma discrepância muito grande. Todos eles deveriam ganhar bem menos, né, eu acho, mas eu acho que esse valor aqui tá sendo bem inflado, só que acabou, né, porque o Bob Bakish foi demitido e com razão, né, pelo menos na minha opinião, porque não parece que ele fez um excelente trabalho. Depois, o caso mais curioso de todos, talvez, é o da Fox Corporation. Lembrando novamente, né, abrindo um parênteses aqui para vocês, a Fox ainda existe. Muitas pessoas podem questionar, pô, mas a Disney não comprou a Fox. Ela não comprou a Fox inteira. A Fox Corporation ainda existe. O canal da Fox lá ainda existe. Fox News ainda existe. Todas as empresas de publicação ali, né, todos os jornais, todos aqueles jornalecos lá que tem na Inglaterra e assim por diante, ainda é uma empresa muito grande. E é curioso a gente ver que a Fox hoje tem um valor de mercado semelhante ao Warner, mesmo depois de ser vendida para a Disney. O que sobrou da Fox tem um valor parecido com o da Warner. Por isso eu acho que a Warner está muito desvalorizada, né, por causa de dívidas
e assim por diante. A AT&T realmente conseguiu destruir a empresa, como eu falava sempre aqui no canal. As pessoas me julgavam, falavam que pô, que bobagem que eu tô falando, mas agora tá mais do que provado, né, o estrago que a AT&T fez. Só vou mostrar para vocês, ó, o Rupert Murdoch fez 22,9 milhões de dólares, né, um aumento de 24,4%, enquanto seu filho, né, o Lachlan Murdoch, que é o CEO, fez 21,7. Né, os dois ganharam o equivalente a 223 funcionários médios. Se a gente olhar as ações da Fox, 14,9 bilhões, então não chegou ainda no valor da Warner, mas está na mesma casa, né, digamos assim. E as ações estão mais saudáveis, né, em um viés de crescimento aqui desde março. Vamos continuar, depois a gente tem o presidente da Endeavor, que é o Ari Emanuel. Vocês podem estar se perguntando, pô, quem que é esse cara? Quem já assistiu a série Entourage vai saber muito bem quem que é esse cara. Lá na série ele é representado pelo Ari Gold, né? É uma paródia ali do Ari Emanuel. E hoje ele é o chefão da Endeavor, que é a maior agência de talentos, né, lá nos Estados Unidos e assim por diante. Né? Só que ele também é o CEO da TKO Group, que hoje é dona do UFC e da WWE, que são as duas empresas gigantes aí de luta, e ele ganhou um pacotão, né, digamos assim, uma compensação muito grande, 83 milhões de dólares, justamente por causa da criação dessa empresa TKO. Então ele ganhou muita bonificação, um aumento aí de 340%. Eu só tô citando o Ari Emanuel porque tá aqui na reportagem, é um cara que eu gosto bastante de ver as entrevistas dele, mas eu não citaria porque não é literalmente uma empresa de entretenimento, né? Ele trabalha ali adjacente a isso. E a Endeavor, por enquanto, tem um valor de mercado de aproximadamente 8 bilhões de dólares, né? Então, ainda não está no mesmo nível aí das outras empresas, só está próxima aí da Paramount. Aí a Apple, obviamente, uma gigante, né? Ó, o Tim Cook ganhou 63,2 milhões de dólares e a Apple tem um valor de mercado de 2,8 trilhões de dólares. Então, se a gente fizer proporcionalmente ao valor da empresa, o Tim Cook foi de longe o que menos ganhou, mas é óbvio que não dá pra gente usar esse raciocínio, né? Ó. E aí o presidente da Amazon, o CEO da Amazon, na verdade, o Andy Jassy, ganhou somente 1 milhão de dólares, só que aqui tem um asterisco enorme, né? Porque o Andy Jassy, ele na verdade recebe muito em ações, né? Então eles calculam aí que ele vai receber uns 30 milhões nesse ano de 2023, só que demora, né, para essas ações poderem ser vendidas e etc. Então, por enquanto, ele está sendo ali o mais mal pago, né? Ó, ele ganhou o equivalente a somente 37 funcionários, mas ele vai acabar ganhando muito mais do que isso. E isso na segunda empresa mais valiosa, né, do vídeo de hoje, que vale 1,97 trilhão de dólares. Né? E aqui, como eu disse, eu vou mostrar para vocês a reportagem do Hollywood Reporter também, ó, porque eles fizeram de uma forma um pouquinho mais visual. Né? Aqui os CEOs brindando, né, e o David Zaslav bravo aqui. Aí aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, ó, eles fizeram um quadro bem interessante, onde fica muito mais fácil a gente ver a evolução, né, ó. O Ari Emanuel de 19 para 83, o Ted Sarandos caiu de 50 para 49, o David Zaslav de 39 para 49, então o David Zaslav viu um aumento, né? O Greg Peters de 28 para 40, só que ele se tornou CEO, o Brian Roberts de 32 para 35, o Bob Iger caiu de 47 para 31, só que ele teve o contrato renovado, né? Tiveram outras questões, talvez ele tenha diminuído um pouquinho o salário dele. Aí o Bob Bakish de 32 para 31, só que agora ele foi demitido. O Michael Kavanagh de 40 para 29, o presidente da Comcast. O Adam Aron, não sei porque que eles citaram aqui, da AMC Theaters, 25 milhões. O CEO da AMC Theaters, não sei por que também ganhar tanto assim, talvez por causa de toda aquela situação envolvendo as ações, né, da AMC. O Reed Hastings de 51 para 11, né, porque ele era o chefão da Netflix e não é mais, né, então os ganhos dele aí despencaram. O Sean Gamble do Cinemark de 6 para 8, né, faz mais sentido aqui do que o da AMC, né, ganhando 25, e o Andy Jassy de 1.3 para 1.4. Mas aqui eles estão falando, né, ó,
Tudo que o Jesse ganha, a maioria, né, é em ações, né? Então, tudo que ele ganhou desde 2021 está avaliado em 212 milhões de dólares. Então, ele estaria ganhando aí potencialmente uns 70 milhões, colocando ele próximo do topo. Então, pessoal, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto, né? O que vocês acham de quantos CEOs ganham, levando em comparação, obviamente, que o The Rock ganhou, por exemplo, 80 milhões, outros atores ganharam na faixa de 90, o Adam Sandler ganhou, acho que mais do que todos esses CEOs. Então, tem CEOs que eu acho que merecem ganhar mais do que o Adam Sandler, né? Até por causa da qualidade dos filmes que o Adam Sandler vem fazendo. Tem outros atores que ganharam muito dinheiro também. Então a indústria inteira ganha bastante, pelo menos os classe A, né, digamos assim, os atores que são mais bem pagos. Eu não estou dizendo que qualquer ator ganha muito bem, né? Então a gente tem que colocar essas coisas em perspectiva. O Christopher Nolan, por exemplo, ganhou mais de 100 milhões pelo Oppenheimer. Pelo menos é isso que foi reportado. A própria Margot Robbie, né, ganhou muito dinheiro também, ganhou mais de 50 milhões pelo filme da Barbie, e com outros projetos que ela tem em andamento, provavelmente o rendimento dela chegou na casa ali dos 80 milhões no ano de 2023. Então tudo isso tem que ser colocado em perspectiva. Na minha opinião, um CEO deveria ganhar no máximo 5 a 10 milhões de dólares, né, mas os salários vão aumentando cada vez mais. Deram uma diminuída para alguns, eu espero que essa tendência continue, né? Como o Bob Iger diminuiu ali o salário dele no último ano. Se diminuir mais um pouco, depois mais um pouco e chegar numa casa de uns 10 milhões, quem sabe o sucessor dele já não tem um salário mais adequado, né? Eu espero que essa tendência continue, mas de qualquer forma eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e não se esqueçam que daqui a pouco tem uma live lá no canal. Então, como sempre, valeu! E nos vemos em breve.